Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Felipe do Espaço Mindware e hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto que eu considero bem interessante, a gente para pouco para pensar, que é sensibilidade. Discutir aqui um pouquinho do que é sensibilidade, no fim das contas para que ela serve, né? Que a gente costuma falar de sensibilidade como quase um xingamento, assim, né? Quando a gente se usa dessa palavra para falar para o outro, você é muito sensível, né? E o que a gente está querendo dizer é que a pessoa não deveria estar sentindo impactada por algumas coisas ali naquele momento, mas ela de qualquer forma tá, é quase como se imputasse no outro, assim, né? É difícil lidar com você, né? Porque você é dessa forma que você é, né? A gente está acostumado a lidar com sensibilidade desse jeito, né? Mas sensibilidade eu gosto de pensar de uma outra forma, né? Eu gosto de pensar de um jeito um pouco mais neutro, né? Que seria, na verdade, o quão intenso precisa ser um estímulo para que ele consiga ser percebido por você, né? Então, vou dar de exemplo aqui. Quando a gente fala, sei lá, tô com uma sensibilidade na minha pele, o que a gente está querendo dizer é que qualquer coisa que encostar ali a gente sente. Né? Agora, se a gente pega, sei lá, tô com a sola do meu pé tem uma baixa sensibilidade. O que isso quer dizer é que a gente precisa encostar com mais intensidade para que aquilo consiga ser percebido. Né? E a nossa sensibilidade emocional, ela também não é diferente. Né? Só significa, quando a gente fala que, né, uma pessoa é mais sensível do que a outra, o que a gente está falando é que quem é mais sensível precisa de um estímulo menos intenso para que seja impactado. Né? E estímulo aqui eu quero dizer qualquer coisa, coisas que acontecem na vida. Eu entendo porque que a gente acaba, né, se referindo a isso como com uma desvantagem, ou a gente se refere a isso, né, em tom pejorativo, porque de fato, se a gente é mais sensível, a gente acaba se machucando mais. Né? Porque estímulos que, para alguém que é menos sensível, são percebidos como algo normal, para pessoas que são mais sensíveis, pode ser percebido como algo que machuca. Né? Então a gente acaba colocando, nesse sentido, uma carga muito negativa em cima da sensibilidade, mas eu acho que no fundo é simplesmente porque quanto mais sensível a gente é, mais a gente tende a se machucar. Né? Mas tem uma coisa sobre sensibilidade que também vale muito a pena dizer, né? Que sensibilidade tem uma função também. Né? Se você precisa de estímulos que não sejam tão intensos para que você consiga entender o que está se passando, consiga perceber o ambiente, significa que você não precisa esperar também aquelas situações escalarem até um nível que fica insustentável para que você consiga se sentir compelido a fazer algo a respeito. Né? Por exemplo, você não precisa esperar que, né, sua esposa, ou seu marido, ou seu amigo dê um grito na sua cara falando que ele está chateado, porque se você for mais sensível, né, aquele olhar diferente, aquele jeito diferente, aquilo já é suficiente para você perceber que algo está errado ali, então você consegue intervir antes. Né? Então tem uma coisa sobre sensibilidade que é muito interessante, que quanto mais sensível a gente se torna, mais informações a gente consegue captar do ambiente com menos esforço, né? E a gente não precisa esperar também as situações escalarem tanto para que a gente consiga entender o que está se passando. Então a sensibilidade ela garante também uma vantagem grande, né? De adaptação nossa e até de bem-estar num sentido. Se a gente consegue canalizar essa sensibilidade para perceber as coisas com antecedência, é um grande aliado. Última coisa que eu acho que é muito interessante colocar também, né? A gente trata a sensibilidade como uma característica, né? A gente coloca ela, né? Aquela pessoa é sensível, né? Aquela pessoa é sensível, aquela outra não. A gente coloca como se fosse algo que é natural, que nasce com alguém e ou está lá ou não está. Quando na verdade sensibilidade é uma habilidade também. É passível de treino, né? A gente vai se tornando cada vez mais sensível. Na medida em que a gente permite que os estímulos impactem a gente, na medida em que a gente permite que a gente se entregue para as coisas, na medida em que a gente vai se deixando viver de um jeito mais intenso, a gente começa a se calibrar cada vez mais, né? E a sensibilidade começa a se construir. A gente aprende a ser sensível. Sim, talvez tenham pessoas que tenham mais facilidade do que outras, não estou dizendo que talento não exista, mas é aquela coisa, a gente, né,
ao se dedicar, ao estudar, a ver valor nessa forma de se comunicar com o mundo, a gente também vai se tornando mais... Isso vai se tornando também mais natural, isso vai também se tornando algo mais fundido à nossa personalidade. Né? Isso tudo para dizer que a gente não nasce sensível, a gente se torna sensível. Né? E a maioria das experiências da vida, pelo menos as que mais valem a pena, são experiências que a gente depende de uma certa sensibilidade para ter. Né? É fácil sentir, né, as coisas pesadas e fortes e intensas e violentas da vida, né? Mas é difícil sentir coisas mais sutis, né? Carinho, amor, conexão, essas coisas elas dependem também de uma sensibilidade mais apurada, né? Então a gente vai afinando esse nosso instrumento para a gente conseguir cada vez mais interagir com o mundo de um jeito mais sofisticado, né? E me diz um pouquinho aí de vocês, né? Se vocês já tinham pensado em sensibilidade, né, desse jeito, como uma habilidade, algo que a gente desenvolve, ou se vocês têm assim um tom, né, a sensibilidade tem um tom de negativo assim na cabeça de vocês, deixa um comentário, deixa aqui uma perguntas, eu tô sempre aí para responder. Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau.